pegando esse trecho, a lei humana, a lei dos homens, atinge certas falhas que aparecem e as pune. Isso de maneira geral. Tem alguns países que isso não acontece ainda. Nós estamos no planeta de prova e expiação, mas de maneira geral é isso. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez? Ele pode então, ele sente através da dor, e nós sabemos que a dor é um grande agente de transformação. Se espera que ocorra ali um arrependimento. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas, todos, podemos dizer, os crimes que ocorrem, enfim. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Em resumo, a ausência de punição externa, aquela punição que vem de fora, de um juiz, enfim, não elimina as consequências internas. O texto está dizendo isso. Culpa, arrependimento, vergonha e autojulgamento são emoções naturais que atuam como leis. Olha bem o que nós vamos comentar, leis psicológicas. Portanto, a gente ouve muito falar nos dias atuais, pessoas cheias de problemas psicológicos. Por que será, hein? Então, olha, que são chamadas de leis psicológicas e que regulam a conduta humana. Regulam. Faltas, também problemas gerados, que prejudicam apenas as que cometem. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Nesse caso, vícios, autossabotagem, a pessoa se autoprejudicando, empurrando com a barriga determinados deveres, inveja, os 7 pecados capitais, desonestidade, que a cultura brasileira tem aí um bocadinho, a cultura brasileira que precisa mudar, e vai mudar. Portanto, geram perdas, num caso deste, perdas de sentido, de caráter. A vida perde sentido, é nesse sentido. O caráter é prejudicado e até o propósito de vida. O texto lido sugere a necessidade de uma responsabilidade moral interna. Isto com autonomia, com autocontrole emocional e principalmente ética do caráter, ter caráter. A neurociência que está evoluindo aí, estuda aqui como que funciona o cérebro, memória, enfim, como que o funcionamento, podemos dizer, pleno do cérebro, explica que as nossas ações, o que a gente faz, são avaliadas não apenas pelo sistema jurídico da comunidade, do país, da cidade, mas também, segundo a neurociência, por mecanismos internos do cérebro. Costumo dizer no meio espírito que a consciência cobra, mas olha que interessante. O cérebro, ele possui um sistema de recompensa e punição interna. Olha só o que o cérebro faz conosco. Ele possui um sistema de recompensa e que traz prazer e pune também o vosso cérebro, esse computadorzinho, computadorzão, melhor dizendo, nós estamos levando aqui. Quando nós agimos contra os nossos valores, quando eu falo os valores, limites, trabalho, honestidade, os valores que nós temos já conquistados. Essa parte do cérebro ligada ao julgamento moral e a parte do cérebro ligada às emoções, como culpa e ansiedade, entram em conflito. Olha só, entram em conflito. Por isso que a pessoa fala, não estou me sentindo bem, não sei por quê. E é compreensível. Quando nós agimos contra o que acreditamos, nós agimos contra aquilo que nós acreditamos, ativa um estado, podemos dizer, de desconforto mental, levando o indivíduo a buscar uma correção de comportamento. Portanto, não é fácil estar carregando esse computador aqui. Mesmo sem a punição externa, essas falhas pessoais geram sofrimentos
é chamado de neuropsicológico, podendo evoluir em alguns casos para estresse, depressão e até podemos chamar assim, autodesprezo. A pessoa começa a se autodesprezar, quando isso vai sendo acumulado. Olha aí, ó, uma espécie de caderneta de poupança negativa no cérebro. Vai acumulando essas pequenas falhas ou faltas. E essas falhas que prejudicam apenas o indivíduo não geram uma punição social, mas geram consequências psicológicas reais. Por isso, eu vou repetir, por isso que as clínicas estão cheias. Pessoas cheias de problemas foram acumulando, sem dar bandeira, o tal do fingimento. Né? E não aparece, não aparece. Mas aqui nós estamos aí num país que tem um terreno fértil para cometer erros. Tem aí exemplos de montão de todo lado, de todo lado. Nós precisamos mudar essa cultura, segunda vez que eu estou falando isso, e depende de nós. Bom, a verdadeira justiça nós estamos cometendo aqui coisas que você prejudica você mais. E o parente, o próximo, sem dar bandeira e que fica no silêncio. Né? Ou aquele líder, sabe aquele líder autoritário da empresa? Aqui quem manda sou eu, moro, vai lá e faz. E vai gerando um bocado de ofensas, dá para imaginar. Né? Ainda tem um montão aí. O mundo mudou, as empresas melhoraram, o RH, aquela coisa, vai ter muita gente autoritária no pedaço. Lógico que nós temos que ser enérgicos, mas não mal educados. Mas acaba gerando essas dívidas. E aí, essa verdadeira justiça, nesse sentido, vem da consciência, lógico, da autorresponsabilidade e do desenvolvimento moral interno. Vamos trazer aqui Aristóteles. Eu vou trazer aqui esse filósofo, que foi discípulo de Platão. Platão se tornou, já comentamos várias vezes, se tornou Allan Kardec, né? Mas Aristóteles, ele foi um filósofo grego naquela época ali, ano 300, antes de Cristo, hein? Tá? Portanto, a filosofia, dá para imaginar, antes de Cristo, ela veio contribuindo com o cristianismo. Portanto, ele tinha ali uma função, ele era tutor de Alexandre o Grande. Podemos dizer aí, enfim, ele estava ali junto ao poder. Mas vamos lá. Ele criou um sistema filosófico baseado na observação e no uso da razão para compreender a realidade. Olha, a razão para compreender a realidade. No final da vida, ele deixou Atenas, segundo fala dele, para evitar perseguição política e disse: não permitirei que os atenienses pequem duas vezes contra a filosofia. Lembrando a execução de Sócrates, que teve a oportunidade de cair fora, mas ele falou: não, eu vou seguir direitinho, se vocês estão me condenando, eu tomo o veneno, a cicuta. E ele, o nosso amigo, eu ia falar Allan Kardec, desculpa, o Aristóteles, tá? Desculpa, eu estou aqui. O Aristóteles, ele que introduziu a ideia de virtude com equilíbrio. Segundo Aristóteles, a verdadeira moralidade não depende das leis externas, mas do aperfeiçoamento do caráter. Eu fico aqui pensando, por isso que muitas vezes Deus permite uma determinada anarquia na parte jurídica em alguns países, até para ver quem realmente evoluiu moralmente ou está ali só para cumprir. Eu vou contar uma experiência minha. Eu estava fora do país, Estados Unidos, já comentei nos estudos, 1986, e estava lá um grupo de pessoas, uma festinha, e o alemão bebeu, e ele falou: vou tirar a roupa e se jogar na piscina. Eu virei para ele: meu, mas você não é alemão? Ele falou: eu sou alemão na Alemanha. Está aí um exemplo do rapaz que se preocupa, ele é moldado pelo externo. Né? Aqui nós estamos falando do interno. E tivemos que segurar o menino, bêbado, queria tirar a roupinha dele e pular na piscina nu. Menina, alemã! Sou alemã na Alemanha. Bonitão. Aqui não. Então, voltando para cá, Aristóteles dizia: o bem verdadeiro é aquele que aperfeiçoa a alma. Olha, merece parar. O bem verdadeiro
é aquele que aperfeiçoa a alma. Assim como não foi dito no texto, Aristóteles diferencia o que é legal do que é virtuoso. A lei pode, mesmo porque a lei está evoluindo, a lei dos homens, a lei pode não punir o egoísmo, a preguiça. Tem aí tem algum sistema jurídico que, muito pelo contrário, muitas vezes, mas algum sistema jurídico que pune o preguiçoso, não, não, que eu saiba, não. A covardia, o orgulho, mas esses vícios, eles corrompem a alma e impedem, segundo Aristóteles, de você ter uma vida plena. Existem falhas não punidas pela lei, mas que degradam moralmente quem as comete. E nós estamos num mundo aí de muita transparência, viu? Então, até eu acredito que vai chegar um ponto que até esses cometimentos internos ali na família, que ninguém dá bandeira, é melhor silenciar, amigo do amigo, aquela conversinha, né? Isso tudo vai aparecer, já está aparecendo, né? É incrível. Aqui eu tenho que trazer Immanuel Kant, outro filósofo alemão, nesse caso, século XVIII. Ele foi o criador do criticismo. Ele buscou, portanto, tem a ver com crítica, análise crítica. Ele buscou conciliar a razão, o pensar, junto com a experiência, com a vivência. E ele revolucionou praticamente o pensamento numa obra chamada Crítica da Razão Pura. Ele defendeu que o conhecimento humano depende tanto do sentido vivenciar, fica até melhor, né? Ou cheirar, ver, falar, quanto da estrutura racional da mente. E ele era muito disciplinado, ele decidiu nunca mais mentir, significa que ele mentiu durante um período, nem em situações difíceis. Chamou muita atenção. Ele decidiu nunca mais mentir. Está de mentira. E a sua frase mais famosa, que é: duas coisas me enchem de admiração. Isso aqui é para guardar, viu? Duas coisas me enchem de admiração. O céu estrelado, lembrei dele hoje, que eu dei uma olhadinha à tardezinha. Olha, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Ele usava muito esse termo, a lei moral dentro de mim. Dormia pouco, trabalhava muito, um grande exemplo. E, portanto, ele chamava lei moral dentro de nós. Ele especificava muito isso. Ele batia muito nessa tecla, né? Portanto, a responsabilidade moral é individual e não depende da vigilância externa. Países mais evoluídos um tempo atrás, porque agora teve uma mudança enorme no planeta Terra. Na década de 80, o planeta Terra estava num bom momento, junto aos países de primeiro mundo. Depois teve uma degradação, a ausência do bem trabalhou de uma forma no globo, hein? É interessante, nós temos que prestar atenção, porque não é brincadeira. Por isso, o Brasil, pátria do Evangelho, nós temos que orar para o mundo todo. Não é só para os nossos familiares, para o mundo todo. Eu estou defendendo isso porque não é brincadeira. Tá? Viemos, já recebemos salário antecipado, nós espíritas viemos no umbral para chegar aqui, pelo menos orar para todos, indistintamente. E para o planetão. A missão do Brasil, pátria do Evangelho, os Estados Unidos tem outra missão. E a Alemanha tem outra missão, cada país tem a sua missão. E não dá para a gente deixar de trazer o Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele desencarnou em 1997, é recente, foi um psiquiatra e filósofo austríaco. Ele sobreviveu aos campos de concentração nazistas, okay? Família judia, e a partir dessa experiência ele desenvolveu a sua principal tese, a busca do sentido e a motivação. Olha, a busca do sentido na vida. Qual é a sua grande causa? Qual a razão sua de estar aqui? E a motivação central da vida humana. E detalhe, os manuscritos dele foram confinados. E ele ficou, bom, para ter uma noção, ele ficou em Auschwitz, que foi o campo de concentração. Ali ele é coisa de Deus, para ele ter conseguido sair dali, trazer essa experiência para nós, fora de série.
Ele escreveu Mentalmente, portanto, seu livro mais famoso, Dentro do Campo de Concentração. E em vez de se revoltar, ele transformou o sofrimento em reflexão. Eu falo isso, sabe por quê? Eu estou batendo essa tecla? Porque com esse excesso de informações, estão tirando o pensamento crítico da comunidade. Ah, essa moçada fica ali passando o dedinho nos Instagram. E eu perguntei para o João, agora, eu estava aqui junto, eu estava olhando o celular junto com o rapazinho, eu falei, mas peraí, volta lá naquele outro. O que você analisou sobre aquilo? Ele nem lembrava. Uma superficialidade. E você vai conversar com uma pessoa dessa, defende como se soubesse. Fala com firmeza, não? E defende opiniões, mas não fez nenhuma análise crítica. Inclusive, esse excesso, eu estou para dizer que visa tirar a análise crítica, porque é raro as pessoas pararem para pensar. Elas estão delegando para o Google, delegando agora para a inteligência artificial. Então, o que está virando o ser humano? Eu estou aqui me perguntando, muitos não têm tempo para pensar. Nós aqui, inclusive, estamos tendo esse tempinho aqui para analisar, refletir, mas muita gente ouve isso e aceita, sem questionar. Os filósofos questionavam. Lógico que aqui nós não temos esse espaço, mas, por favor, se alguém não aceitar uma fala dessa, passa aí para nós aí um e-mail, a gente dá um jeito de responder. Mas tem que questionar tudo. A ausência do bem está trabalhando aí de uma forma que eu nunca vi igual. Então, olha, voltando aqui para ele. E ele, o Viktor Frankl, eu estou pegando aqui um gancho. Ele atendeu pacientes até os 92 anos. Ele dizia, enquanto a vida, há a possibilidade de ter propósitos. Portanto, ele defendia que o ser humano, independente do sofrimento, ele pode escolher sua atitude. E por que eu estou trazendo ele? Ele batia na tecla, se não for juridicamente responsável, tá, será existencialmente responsável se cometer um erro. Olha bem, e a gente sabe aí, grandes advogados e tão bom de conversa, fazem defesa, e de repente a gente vê aquele irmão que aprontou para caramba, ele está imune, tá na boa. Mas, fala do Viktor Frankl, ele será responsável existencialmente. Então, vem a cobrança. Eu estou aqui numa linguagem dos filósofos. Nós, kardecistas, sabemos que lei da ação e reação vem mesmo. Cada um deve responder pela própria vida. Cada um deve responder pelos seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, suas falas e suas ações. Quando a pessoa comete uma falta que prejudica a si mesmo, como vícios, segundo Viktor Frankl, orgulho, fuga de responsabilidades, pode não sofrer essa punição legal, mas sofrerá um vazio, que geralmente o pessoal fala nas clínicas, é um vazio, eu não consigo entender, doutor, ou psicólogo, eu não consigo entender, um vazio. Aí a explicação. E a vida perde sentido, portanto, é algo para a gente refletir. Eu estou trazendo aqui mais um, eu vou trazer mais um, o Sócrates, o filósofo, lá de. Ele nasceu em 469, eu guardo antes de Cristo. Ele foi um filósofo grego, não deixou nada escrito, tudo que sabemos vem de seus discípulos, inclusive Platão ajudou muito como discípulo de Sócrates. Ele defendia que o verdadeiro conhecimento nasce do autoquestionamento, você se autoquestionar. Mas por que eu dou tanto moral para o meu vizinho? Por que eu tenho que parecer melhor do que meu vizinho? Por que eu tenho que estar com isso, um carro 0 quilômetro, sociedade? Por que eu tenho que prestar conta, a sociedade me ver como bonitão? Por quê? Tem que fazer essas perguntas. Se você não faz essas perguntas, eu estou pegando aqui um exemplo, hein? Tá? Se você não faz essas perguntas, com certeza você não tem aí um verdadeiro conhecimento sobre si. Não se autoconhece.
Então, é facilmente manipulado quem não se autoconhece. Os obsessores adoram, gostam de pessoas que não questionam, não se autoquestionam, não voltam para o departamento eu, no silêncio, desliga tudo, televisão, e fica ali falando, eu preciso pensar sobre isso. Por quê? Escreva num caderninho. Por que que eu dou tanto moral para esse parente meu quando fala uma abobrinha? Fico, eu fico, eu fico, eu nem vou usar os termos que são usados aí popularmente. Por quê? Tem que fazer essas perguntas. Portanto, nós estamos falando aqui de Sócrates, né? Vivia ali de um detalhe importante, ele vivia de uma forma muito simples. Ele ensinava sem cobrar, discutia ideias nas praças de Atenas, embaixo das árvores, com qualquer pessoa. E ele dizia, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Eu estou vendo aí uma geração sem reflexão. Estou vendo geração em meia-idade, estão caindo aí nas vidas, a televisão ainda usa, acredito eu, não posso afirmar, mas não tem lei que cobra aqui no Brasil, lei externa, a propaganda subliminar, estão ali, ó, viciadinhos, né? Estão ali sendo conduzidos. Né? Então, a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, segundo Sócrates. Ele andava descalço, pobre, com aparência descuidada, mas de uma grande inteligência. Foi enviado de Jesus, né? Foi por Jesus. Foi acusado à morte, acusado de corromper os jovens, porque ensinava os jovens a perguntar, coisa que a nossa educação, a escola não nos ensinou. E ele foi condenado por corromper o jovem e desrespeitar os deuses da cidade. Olha só. Ele teve enfim, ele teve a chance de fugir, conforme eu comentei, e não quis fugir. Portanto, ele seguiu, obedeceu às leis de Atenas. Casado com... Esse caso aí teve um pouquinho de humor. Vale a pena a gente sorrir um pouco. Ele foi casado com Xantipa, uma mulher conhecida pelo seu temperamento fortíssimo. Sabe aquelas mulheres que quando elas vão se aproximando, você sente o passo dela. Você fica até assustado. Segundo, eu li um texto do Sócrates há um bom tempo atrás, que você sentiu o passo dela pesado. Sabe aquelas mulheres bravas? E ele dizia com humor, olha, casa, orientava o jovem, casa, vale a pena casar. Agora, se você arranjar uma boa esposa, você vai ser feliz. Se arranjar uma má, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar filósofo. Portanto, estava explicado. Ele tinha um senso de humor. A primeira vez que eu li isso aí, eu ri, eu estou rindo novamente. E ele dizia o seguinte, o pior mal não é sofrer a injustiça, mas cometê-la. Porque ao cometer uma injustiça, mesmo sem punição, o indivíduo fere a sua própria alma. Olha que fala inteligente de Sócrates antes de Cristo. Olha, eu vou repetir. Se o indivíduo comete uma falha, mesmo sem punição, ele fere a sua própria alma e, logicamente, deteriora, podemos dizer, o seu caráter. Pô, aqui entre nós, ferir a sua própria alma é falta de amor verdadeiro. O cara não se ama, a pessoa não se ama. Percebeu? Olha que fala inteligentíssima antes de Cristo. Nós devemos muito à Grécia, devido à filosofia que ela exportou. A Grécia teve uma missão muito nobre. Lógico que a missão vai evoluindo. E, com relação ao texto, Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam. Lógico, nós somos filhos de Deus. E, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. São leis de Deus. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, conforme o texto foi lido. Chegou até a usar o termo será punido por aquilo que pecou, uma linguagem bem católica, pecado. Né? Olha, as nossas atitudes, elas criam resultados que não dá para prever em nossa vida.
positivo ou negativo, prevedar, né? Resultados inevitáveis em nossa vida, que pode ser positivo ou negativo. Negativos, depende do que a gente faz. Isso nós temos que usar, pensar no risco, probabilidade, consequência, antes de fazer. Nós estamos numa sociedade aí rápida, acelerada. Eu estava no supermercado recentemente, e um senhor velho, cara, eu vou trazer outra vez, isso não é possível. Eu estava no Atacadão aqui em Bauru, e ele e a esposa, o senhor devia ter quase 80. Ele me orientando para ser mais rápido. Eu falei, mas o senhor está com pressa, não é possível. Era fora de horário, ninguém estava trabalhando, eram umas 19 horas. Eu falei, meu senhor, aí a esposa olhou feio para mim, me fez lembrar de Xantipa. A esposa olhou feio, mas olhou feio mesmo. Falei, o senhor está com pressa? Eu falei, olha, é que eu já tinha passado algumas coisas, e uma moça do caixa olhou, sorriu. Falei, olha, o que está rolando? Por que tanta pressa? Vamos dar uma diminuída, isso não faz bem. Entope a veia, ansiedade. Ansiedade entope a veia, pior do que cigarro. Mata 5 vezes mais cigarro. E a moça do caixa riu a hora que eu fui, e a esposa dele, assim, toda meio chique, os dois levavam jeito aí, uma classe média alta, olhou feio. Olhou feio, eu falei, não tem problema, mas eu estou aqui. Eu adoro ver essas experiências, podemos experimentar, ver reações. E o que está acontecendo com essa sociedade? Não está conseguindo parar? Tem alguma coisa errada. Portanto, na psicologia positiva, é chamado de responsabilidade com consequências. Então, nós temos a autorresponsabilidade de pensar qual que é o risco, tudo bem, qual é a perspectiva, podemos perguntar, qual é a probabilidade, qual é a consequência. Mesmo ações pequenas, aparentemente insignificantes, acumulam efeitos psicológicos e comportamentais. Guardem bem, acumulam. Acumulam, vai acumulando. Eu estava no trânsito e simplesmente entrei, mas veio um camarada, mas numa velocidade, buzinando, não tinha como, o carro da frente estava parado dele, e o cara, eu falei, vixe, eu lembrei, vai acumulando. E eu vi que ele jogou uma energia, tive que fazer uma oração no ato para ele. Pô, eu estou trazendo coisas que vocês estão vivenciando aí no dia a dia. Bom, isso é conhecido pela psicologia positiva de lei do acúmulo moral, ou efeito bola de neve. Vai acumulando coisinhas pequenas. É que nem o cupim na beira da estrada. Que é uma larvinha, dá uma cuspidinha, junta um pouquinho de areia, alguns grãos de areia, e monta aquele castelo, que é o cupinzeiro. Depois, o pessoal não dá moral para, isso aí é pequeno, não tem problema, pode fazer, tá? Pode uma pequena enganação. E aí, pequenas atitudes moldam os hábitos. E com isso vai construindo um caráter. E destino. Gandhi sempre falava nisso. Olha, cuida de cada etapa. Se o pensamento não é positivo, isso vira de alguma forma, eu estou resumindo, tá? Vira uma fala negativa. Se a fala não for positiva, isso vai caminhando para virar ações. Vou resumir. Ações vai virando hábito, e hábito vira valor, valor vira destino. Mais ou menos assim ele falava. Tem que tomar cuidado, né? Começa ali sem dar muita bandeira e vai ocupando espaço. Esse conflito psicológico cobra. É um conflito, né? Eu estou aqui na linguagem da psicologia, por favor. É um conflito mental, vamos usar esse termo. E aí cobra seu preço, né? O sentimento de culpa, baixa autoestima, ansiedade, moral. Acaba adquirindo autoaversão, né? Deixa de gostar de si. Portanto, só para reforçar, o texto diz, esse texto, que o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Sempre é punido. E, portanto, conclusão, do ponto de vista psicológico e da neurociência, podemos reinterpretar com o maior respeito, hein? A lei de Deus, eu estou pegando uma linguagem da ciência, como lei de causa e efeito da vida mental. Olha,
Lei de causa e efeito da vida mental. Isso a neurociência e a psicologia positiva traz isso abertamente, falando de lei de causa e efeito. Olha que coisa linda. E assim, Deus traz o princípio universal da ordem, a ordem como organização, evolução e consciência. E a punição, esse termo não é utilizado por Deus, muito pelo contrário. Mas a psicologia positiva, a neurociência, diz que a punição é uma consequência natural das escolhas que a pessoa faz. É uma consequência natural das escolhas que a pessoa faz e que educa e convida a pessoa ao progresso. Olha que ponto, a ciência está falando a linguagem de Cristo, a linguagem de Kardec. Olha, a punição, vou repetir porque é muito bonito. Consequência natural das escolhas. Nós somos as nossas escolhas. O que está rolando hoje conosco é resultado das nossas escolhas. E essa punição educa e nos convida para progredir. É a coisa mais linda. Olha que coisa linda. Portanto, eu vou dar uma pequena aceleradinha aqui. Eu queria só deixar um recado, mas bem rápido, porque o tempo está indo. Nós temos muitas influências em cima de nós. Não é fácil. Aquela primeira ideia que vem é perigosa, tem que prestar atenção. As provas e expiações. O primeiro impulso físico, surge qualquer situação. Tem pessoas que dão tapa, dependendo de uma fala. Tem que tomar muito cuidado. Os complexos de inferioridade, superioridade, as fantasias infantis, sabe? Aquelas fantasias que a sociedade, a família, os pais, enfim, a escola. A cultura do país, aqui a cultura do país é desconfiar primeiro para depois confiar. Nos Estados Unidos, década de 80, 90, confiava, depois desconfiava, depois virou essa baderninha que está lá, na minha opinião, tá? Mas estão corrigindo, graças a Deus. As metas pessoais, as heranças dos pais, DNA, estímulos ambientais, você dentro de um presídio é uma energia mental, dentro de um culto, uma igreja, uma reunião espírita, é um outro papo. Os valores da família, as energias da relação, a pessoa tem certas pessoas que chegam perto, se sente bem, outras não. A química cerebral, celularzão encostado aqui, o dia inteiro, cara, celularzinho aqui, pá. Põe o fone de ouvido, cara, já estão comprovando que afeta no cérebro. Oh, não é brincadeira, micro-ondas na cabeça. Bebida alcoólica, nós estamos socialmente, mas está destruindo o neurônio. Depois chega aí com 60 anos, 60, fica dando trabalho para os filhos aí, de bobeira, não, porque eu bebo socialmente. Ah, por que você bebe? Ah, nunca pensei nisso. Mas por quê? Ah, eu não sei. Não reflete, irmão. Então, olha, aqui vai uma dica bem legal para a gente ficar bem esperto, hein? Tá? Se nós estamos estudando aqui é porque nós queremos ficar bem espertos. Vocês me entendem a linguagem popular. Aí vem a pergunta, em quais direções eu tenho de ficar de olho todos os dias para ter consciência plena da realidade que vai se apresentando, para eu não cometer erros? Todos os dias nós temos que olhar em 6 direções. Para frente, prestar atenção se eu planejei estar na direção correta, porque a pior coisa que tem é a competência e inteligência na direção errada. Para trás, relembrar os erros que eu cometi, experiências equivocadas, experiências boas também, não perder esse arquivo, que é muito importante. Para baixo, prestar atenção no dia, se eu não estou pisando em alguém, sem querer você conta aquela fofoca. No meio religioso é muito comum. Você ficou sabendo, e de repente começa a degradar a pessoa. Como tem gente fofoqueira em todo lugar, nas famílias, em todo lugar, tem gente que não consegue controlar a língua, tá prejudicando. Aí vai acumulando, depois gasta todo o dinheirinho com os psicólogos. Tem que rir. Não é para chorar, não, tem que rir. É muita ingenuidade fazer isso. Pô, nós estamos sabendo. Cuidar a partir de hoje. Será que eu estou prejudicando alguém numa fala? Olhar para os lados, olhar no lado. Será que eu posso contar com essa pessoa que está ao meu lado aqui? Amigos, é só na diversidade que a gente conhece, viu? Olha que no bem bom, todo mundo fica ali alisando. Né? O presidente fica todo mundo ali em cima, o governador, autoridade. Não é nem autoridade, é autoridade, fica todo mundo alisando. Será que também essa pessoa ao lado está precisando de algum apoio da minha parte? É uma perguntinha. Olhar para dentro. Voltem, nós já falamos isso um bocado de vezes, mas nós temos que repetir, porque pouquíssimas pessoas praticam isso.
voltar para o departamento eu, se desligar do mundo, fazer um balanço do meio período, pelo menos na hora do almoço, fecha os olhinhos, vai lá em algum lugar, no banheiro, em qualquer lugar, você não pode sair da empresa, fecha os olhos, dá uma refletida, faz um balanço, voltar para o departamento e perguntar onde eu vacilei, onde eu posso melhorar. Os pontos, olhar para dentro é olhar e falar e que pontos que eu posso melhorar. Olhar para cima. Olha, 6 direções, hein? Olhar para cima e saber que Deus está nos amparando sempre. E o que eu não tenho controle, deixar para... Está na mão de Deus. Por que a gente quer controlar o que a gente não tem controle? Deixa na mão de Deus, confia. Isso é ter fé, se desenvolver, entrega para Deus. Essa é a dica para nós estarmos aí tocando a semana, olhando essas 6 direções, desde quando você começa o dia, ok? Então, olha, eu desejo a todos uma extraordinária semana, refletindo em tudo que nós falamos aqui, com a graça de Deus.